I have breaking news. We think that Charlie Kirk just got shot in the neck. Hey, ooh, ah, ooh. I saw the video of it. He gone. He dead. Expired. Deceased. Worm food. Got AK'd. And he's gone. Thank you, motherfucker. Ding dong, the witch is dead. To everyone saying that it was such a senseless, violent act, I want you to remind yourself that it was God's plan. Charlie Kirk got exactly what he had been advocating for. I'm not endorsing it. I'm not condoning it. He got exactly what he had been advocating for. Charlie Kirk recebeu tiro por ser fascista ou foi chamado de fascista para merecer tiro? No vídeo de ontem vimos a vida e obra de Charlie Kirk. Hoje abordaremos reações desumanas, essas sim extremistas, tanto em veículos de mídia quanto em universitários e militantes. Uma linha foi cruzada e o clima é de medo. Yes, he deserves to die, and I hope he burns in hell. Com a imprensa de esquerda radical não foi diferente. Foi rotulado como extremista de direita. Esse é Charlie Kirk, um cara que entende que os Estados Unidos são um país branco, que os negros são invasores, que imigrantes são invasores e que o Estado não deve fazer absolutamente, que os negros são pessoas inferiores, e as mulheres também, e que o Estado não tem de fazer absolutamente nada pelos seus cidadãos. Não existe nenhuma responsabilidade coletiva. Um ser deplorável, mas ainda assim alguém que se limitava ao campo das ideias. Charlie Kirk não abriu fogo contra ninguém. Ele utilizava a liberdade que deve haver para propagar ideias execráveis, mas ele jamais ultrapassou os limites da liberdade de expressão. O atirador, porém, foi tratado como suspeito. No Parlamento Europeu, a esquerda protagonizou ato de desrespeito ao boicotar e vaiar o minuto de silêncio em homenagem a Charlie Kirk. Madam President, dear colleagues, the murder of political activist Charlie Kirk, a husband, loving father and patriot, has shocked the world. We must strongly condemn political violence and rhetoric that incites violence. Please stand with me in reflection and prayer in his honor, and I yield the rest of my time for a moment of silence. Herr Kollege Weimers, wir haben abgesprochen und Sie wissen, dass die Präsidentin hat eine Schweigeminute abgelehnt. Wir fahren daher fort. O estudante que fez a última pergunta para Charlie Kirk no evento, minutos antes de seu assassinato, quebrou o silêncio. People have obviously pointed to the irony that the point that I was trying to make is how peaceful the left was right before he got shot. And that only makes sense if we stay peaceful. And as much as I disagree with Charlie Kirk, I'm on the record for how much I disagree with Charlie Kirk, but like, man, dude, he is still a human being. Have we forgotten that? Are we crazy? I just don't even know why there aren't uprisings all over the country, and maybe there will be. People need to start taking to the streets. This is a dictator. You know, there needs to be unrest in the streets for as long as there's unrest in our lives. Enemies of the state. Show me where it says that protests are supposed to be polite and peaceful. Do something about your dad's immigration practices, you feckless. When they go low, we kick. How do you resist the temptation to run up and wring her neck? The biggest terror threat in this country is white men, most of them radicalized right up to the right. I thought he should have punched him in the face. I said, even if you lost, he insulted your wife. Yes. He came down the escalator and called Mexicans rapists and murderers. He said, well, what do you think I should have done? I said, I think you should have punched him in the face and then gotten out of the race. You would have been a hero. I'd like to punch him in the face. I said, if we were in high school, I'd take him behind the gym and beat the hell out of him. Punch some people in the face! When was the last time an actor assassinated a president? Boa parte do mundo ocidental assiste ao ressurgimento do conservadorismo como força política e ao nascimento de uma nova direita que se contrapõe às ideias de esquerda. Para os militantes, o método de Kirk parecia insuportável. Ouvir e debater. How are you able to so confidently just kind of word vomit
really all of your work is not a debate. It's just confirmation bias. You want a debate? No, I'm good. I'm just curious where you learned. Okay. You sure? Like close to being a fascist, and then like. Okay. How am I? Sorry. Let's go through this. How am I a fascist? Dude, like you. Can you name one thing I believe that's fascist? You believe that like. You on. Oh, shit. Don't boo him. Let him think. But I I'm such a bad fascist. I let the people who disagree in open mic to talk to me for 2 hours uninterrupted. Okay. I'm an awful fascist. What is a woman? What is it? That's a stupid ass question, dude. That's a dumb ass question. What is a woman, college student? What is a woman? Oh, you're talking to a college student instead of like, I don't know, someone who has media training? They can't answer what a woman is. It's not a trick question. What is a woman? Someone who identifies as a woman. What is that thing? You can't answer the question with the question. It's like saying, what is the sun? The sun is something that looks like the sun. What is a woman? It's a social identifies as a woman. No, you can't answer the question with, define the woman without saying woman. Yes. What's your name? None of your business, unfortunately, but... Okay, hello, nice to meet you, none of your business. Thank you, I appreciate it. So, do you love America? Yes, I do. I hate America. Every state in the USA should be an independent country. What do you think of this? Well, I just first have to ask, since you hate the country, do you plan to leave? What do you mean by that? Do you plan to go live in another country? No, I do not. Let me tell you something. Your face is an idiot. America is the only country where even those who hate it refuse to leave. That's how you know you live in a great country. How do you feel about being called a fascist? What's your opinion on that? I don't care being lied about. Why is it a lie? Because I'm not a fascist. Quem o matou mirou em todo o seu movimento político. O alvo, para além do jovem Kirk, era o movimento conservador. Universidades americanas amanheceram com cartazes e pichações pedindo a morte de todos os discípulos de Charlie Kirk. Poucas horas depois do atentado, tweets em comemoração pela morte do ativista foram postados, elencando novos alvos da direita política. Nomes como o do presidente Trump, o podcaster Joe Rogan, Matt Walsh, Ben Shapiro e até mesmo a escritora J.K. Rowling da saga Harry Potter estão entre os principais pedidos. Rowling respondeu: se você acredita que adversários políticos devem ser punidos com violência e morte, você é um terrorista. No Brasil, o cenário não foi diferente. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom. Nicolas Ferreira, um dos principais expoentes da juventude no campo da direita, foi ameaçado de morte. Após ter seu nome divulgado, um rapaz disse ter escrito isso em um momento de euforia e pediu desculpas. Ele acabou preso pela polícia. É uma mentira que nós vivemos uma polarização. Eu já cansei de ouvir pessoas na mídia dizendo, deputados, nós vivemos a polarização, temos que pacificar a polarização. Polarização é quando 2 elementos, 2 ideias da mesma natureza disputam um espaço. Nós não estamos falando de ideias da mesma natureza, nós estamos falando de bárbaros, assassinos, uma calhorda, que se pudesse mataria a mim, mataria outros líderes influenciadores de direita, e quando pode mata, como é o caso do Charlie Kirk. É dessa gente que nós estamos falando, não existe polarização entre a civilidade e a barbárie. A barbárie quer engolir a civilidade, não discutir ideias conosco, eles não querem discutir se os conservadores são a favor ou contra cotas. Se os conservadores são a favor ou contra o casamento gay, eles não querem discutir isso. Eles querem nos silenciar, isso é evidente, nos prender, nos calar, nos matar. Nós temos 2 visões de mundo antagônicas. Não mataram Charlie Kirk porque ele é extremista, porque se ele fosse extremista, tinham trazido ele para o lado dele. Mataram porque era um jovem civilizado, educado e eficiente, que conseguia convencer as pessoas com suas ideias. Em 1967, um dos maiores filósofos do Brasil,
Mário Ferreira dos Santos, publicou um livro chamado A Invasão Vertical dos Bárbaros. E nesse livro ele elenca qual é o plano da esquerda para destruir a civilidade. O desprezo pela tradição, a valorização de tudo que reduz o ser humano a uma condição animal, a disseminação do mau gosto, da feiura mesmo, obra de arte feia, música feia, vídeo feio, a exploração da sensualidade, a diluição do indivíduo em um coletivo identitário, a busca da afirmação pelo tribalismo, grupinhos, grupelhos de esquerda violentos, a exaltação do criminoso, todo mundo sabe que a esquerda defende, e o empobrecimento da linguagem. Tudo isso está em curso no Brasil e no Ocidente. E embora a morte do Charlie Kirk seja sim uma tragédia pessoalíssima para a sua família, é também uma tragédia para todo o Ocidente. Em seu livro best-seller, Em Busca de Sentido, Viktor Frankl descreve o estado de insensibilidade que dominava os prisioneiros dos campos de concentração. A cada espancamento presenciado, a cada morte diante de seus olhos, a alma se anestesiava e a apatia passava a ser um mecanismo de sobrevivência. Hoje, em plena sociedade livre, presenciamos algo semelhante, não pela opressão externa, mas pela escolha consciente de muitos. A indiferença diante do sofrimento alheio, ou pior, a celebração dele, revela que a humanidade não precisa mais de correntes para se degradar. Basta o envenenamento das ideias. Mas o que leva alguém a comemorar com dancinhas e gritos de alegria a morte de outra pessoa? Em dezembro de 2007, eu tive um AVC tronco cerebral e fiquei com metade do corpo totalmente paralisado e cheguei a receber extrema-unção no CTI. Porque em 2007 foi o clímax de todo esse contexto de assédio moral, inclusive com alunos comemorando em barzinhos, quando eu tive o AVC, foram sair para comemorar. Recebi até fotos deles tomando chopp comemorando. A partir da segunda metade do século XX, e principalmente depois dos anos 80, a nova esquerda americana, inspirada por pensadores como Marcuse e a Escola de Frankfurt, desenvolveu uma nova estratégia política. Não bastava patrão contra empregado. Queria uma sociedade dividida entre mais frentes. Estimular o ódio de classe, tem que acordar todo dia, querendo esfolar o patrão. Nasce então um movimento negro pela teoria radical da raça, que aponta o branco como inimigo opressor. Nasce uma nova onda do feminismo que aponta o homem como inimigo opressor. Nasce uma teoria de gênero, produzida na academia militante, que aponta o heterossexual como inimigo opressor. E desse conjunto vem o identitarismo. Uma esquerda empenhada em dizer a cada membro desses grupos que eles devem sua vida e sua identidade ao movimento a que pertencem. Então, assim, o professor vai dar um livro em sala de aula que possa talvez ser interpretado como ofensivo, ele precisa fazer um trigger warning na sala, né? Que seria o quê? Um aviso de gatilho. Porque os alunos supostamente são muito frágeis e não conseguem ler um livro, às vezes de 500 anos atrás, que possa conter alguma coisa ofensiva. Então olha assim o nível de proteção com plástico bolha que as universidades fazem em relação aos alunos. E aí, de repente, de uma hora para outra, você tem uma das maiores ondas de antissemitismo da história das universidades americanas, e aí, de repente, eles lembraram que existe a primeira emenda americana, lembraram que existe liberdade de expressão e que, veja bem, depende do contexto. A pessoa não se percebe mais como um ser humano, mas como um membro dessas minorias. A ideologia do partido começa a se sobrepor às relações familiares, à fé, às amizades, ao confronto de ideias, ao convívio com quem pensa de outro modo. O resultado?
Pensar que qualquer discordância é uma afronta à própria existência do indivíduo. Torna-se fácil chamar alguém de nazista, fascista, homofóbico, misógino e querer o fim de sua vida. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Em julho de 2024, Donald Trump sofreu um atentado durante um comício na Pensilvânia. A tentativa foi atribuída a um atirador radicalizado, aumentando o clima de tensão eleitoral. Trump escapou por pouco e sofreu ferimentos leves. Em 2018, Jair Bolsonaro levou uma facada em plena campanha presidencial. O autor, Adélio Bispo, foi considerado inimputável e até hoje não se conhece quem financiou seus advogados. Em alguns casos, os ataques foram letais. No Japão, o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe foi morto a tiros. Abe era conhecido por sua política externa firme e sua posição conservadora. No Equador, o candidato presidencial Fernando Villavicencio foi assassinado em plena campanha eleitoral. Na Colômbia, o pré-candidato de direita à presidência, Miguel Uribe, morreu após ser baleado na cabeça enquanto participava de um ato político. Esses episódios são alvos que pertencem ao campo da direita, ou que se colocam como opositores do chamado establishment político. Se estiver gostando do vídeo, deixe um like. Isso sinaliza para nós que você assistiu até aqui e que podemos seguir produzindo mais conteúdos neste formato. Apesar da tragédia de sua morte precoce, sua trajetória também deixou sementes de esperança. Grandes vigílias em sua homenagem surgiram por todo o país. Quero que você observe como os Utahns reagiram nas 2 últimas noites. Não houve tumultos. Não houve saques. Não houve carros incendiados. Não teve violência. Houve vigílias, orações e pessoas que se reuniram para compartilhar a humanidade. E essa, senhoras e senhores, acredito que seja a resposta para isso. O movimento de Charlie Kirk se chamava Turning Point USA, ponto de virada. Ele sabia que os tempos estavam mudando. Em uma triste ironia, morreu dentro de uma universidade, local que deveria ser o solo sagrado para a livre troca de ideias. O tiro silenciou um expoente da direita, mas promoveu uma união inesperada. A América acordou para as consequências da desumanização ideológica. For 10 years, more than that, I went to college campuses, did the same thing that Charlie did. And I always said to my wife and the people around me, they would say, well, you know, is it safe? And I'd say, of course it's safe. This is America. And sure, security would tell you to put on a bulletproof vest, but do you need a bulletproof vest to speak freely in America? Do you need hundreds of... I always thought it was overkill. I always thought it was overkill. I do not think it's overkill anymore. I think that we've entered into a new world, a world where huge percentages of the American public, by the polling, are okay with violence against one another based on speech, where excuses are made, permission structures are created for murder because you disagree with the political position of another human being. O efeito colateral direto e multiplicador após o assassinato do Charlie já começou. Quando entrevistamos Peter Boghossian no documentário Unitopia, exclusivo no streaming da BP, o professor revelou a doutrinação do ambiente acadêmico. Perseguido por denunciar as fraudes universitárias, ele se retirou do debate público desde então. Em recente postagem, disse que recebeu convites para voltar a falar em inúmeras universidades e afirmou que vai aceitar
cada um deles. Assim como Peter, mais pessoas vão se posicionar. Despertados pela ameaça de uma militância radical profundamente anti-americana, vozes vão se levantar dos 4 cantos do país e do mundo ocidental também, porque compartilha valores com os Estados Unidos. O programa que leva seu nome seguiu em exibição no dia seguinte, desta vez com sua cadeira vazia. Calada a voz de Kirk, outras começam a ecoar. As a true culture warrior, it must be said that the evil gloating of his enemies are accolades in their own right. May we all be so successful and productive that our enemies celebrate when we die. May we all be so devastating to the leftist project that they long for our demise. May we all fight so hard and so effectively that they have no choice but to try to kill us. May our lives be a problem for these people, and our deaths a relief. Let them dance on my grave as they dance on Charlie's. Then I will know that I did my duty. Our opponents should be happy when we leave the ring. If they aren't, then we didn't punch hard enough. Charlie punched harder than anyone. He did it with a smile. He did it through speech and debate. He did it non-violently. But he was a devastating fighter all the same. And his opponents are overjoyed because they think they've gotten rid of him. But they're wrong. They have gravely misjudged the situation. The only thing more powerful than a living fighter is a martyred one. In life, Charlie motivated and rallied us to put on the armor of God and fight for what we believe in. In death, he motivates and rallies us all the more. I want to be very clear that we will not back down after this. We will not shrink away or go into hiding. We will not fall silent. We will not walk in fear. We will stand taller and prouder than we ever have and be louder and bolder than we've ever been and fight harder than we've ever fought. You know, they think they can kill the movement by killing us, but in the entire history of the world, that strategy has never worked. And it won't work now. I promise you that. You can kill a man. You can shoot him in the neck on stage. You can spill his blood for the whole world to see, but you cannot kill a cause. Especially when that cause is nothing else but love of God, love of country, love of family. That cause is truth. You can't kill the truth. No matter how many of us you shoot, you cannot kill it. Se você quer saber mais sobre quem foi Charlie Kirk, procure por este vídeo postado aqui no canal da Brasil Paralelo. E se você quer entender mais sobre como as universidades chegaram ao atual nível de degradação e alienação ideológica, esse é o tema do documentário original Unitopia, produzido com exclusividade pela Brasil Paralelo. Em 2 capítulos mostramos como as universidades se desligaram de sua finalidade essencial, a busca pela verdade, o conhecimento e o desenvolvimento humano, e mergulharam no relativismo moral. Você vai descobrir como práticas que corroem a grande herança da civilização ocidental, como o direito romano, a fé judaico-cristã e a filosofia grega, nascem em teorias dentro das salas de aula para toda a sociedade. Em Unitopia, denunciamos como as universidades hoje se fecharam para o mundo, tornando-se ilhas apartadas das reais necessidades humanas e incubadoras de utopias perigosas. As lentes da Brasil Paralelo entraram nas universidades brasileiras e nas maiores universidades do mundo. Entrevistamos professores e especialistas em educação para entender como recuperar o papel original das universidades e como reconhecer os sinais de que elas estão se tornando instrumentos da manipulação. Tornando-se membro da Brasil Paralelo agora, você assiste ao documentário Unitopia e a mais de 100 produções originais em nosso streaming. Toque no link na descrição para conhecer nossos planos e ter acesso imediato ao documentário completo.
Mergulhe nesse oceano de conhecimento hoje mesmo.